querelado teria imputado ao querelante a responsabilidade pelo homicídio de seu filho, teria dito ainda em entrevistas a diversas emissoras de televisão, exibidas entre 14 e 30 de março de 2006, que o querelado seria, aspas, cheirador de cocaína e falso jornalista, porquanto portador de diploma falso obtido em Goiás. O processo teve início na terceira vara criminal de Marília. Como o querelante não recolher as custas processuais, a queixa foi rejeitada. Em julho de 2006, foi interposto o recurso de apelação. O juiz, após verificar que o paciente exercia o mandato de deputado federal, determinou a remessa dos autos à Corte. Os autos foram distribuídos ao ministro Sepúlveda Pertence, deu vista à PGR. O Ministério Público fez algumas considerações, inclusive sobre a circunstância de a decisão que rejeitou a queixa-crime eventualmente estar em válida de nulidade, porque o magistrado que a proferiu teria ajuizado a ação por crime contra a sua honra, supostamente praticado pelo ora querelante. Houve um requerimento de diligência formulado pela PGR ao Tribunal de Justiça de São Paulo, vieram as informações, discutiu-se se, em questão de ordem, se seria ou não o caso de anular a sentença. O Tribunal de São Paulo anulou a sentença em acordo julgado em 30 de maio. Ato contínuo de 2008. O ato contínuo, o relator determinou fosse o querelado intimado a apresentar a resposta à queixa-crime. O querelado alegou em síntese que o querelante não recolhera o valor das custas, não haveria instrumento de mandato, atendendo aos requisitos necessários à proposição da ação, teria havido perdão tacitamente quando a prática de atos incompatíveis com a finalidade pretendida na ação penal. O querelado requer o recebimento da queixa-crime a fim de que o querelante seja condenado pelos crimes de crime, injúria, calúnia e difamação. Alternativamente, que a queixa seja recebida como injúria. PGR opina no sentido de recebimento da queixa-crime no que tange ao crime de calúnia, observado que houve prescrição em relação à pretensão punitiva da injúria e da difamação. É o relatório. O Pleno da Corte julgou procedente, como é do conhecimento de todos, a DPF 130, Lei de Imprensa, afirmando que ela não foi recebida pela Constituição. Daí, porque se aplica ao caso sob tipificação, sob exame, a tipificação semelhante à contida no Código Penal. Com relação à matéria preliminar, eu tenho a observar que o querelante peticionou no dia 24 de março de 2008, dando conta do encerramento da causa justificadora do pedido de assistência judiciária gratuita. Naquela ocasião, foi determinado que as custas fossem recolhidas, o que só ocorreu em 19 de fevereiro de 2010. Fica superada, portanto, essa preliminar, se bem que com esse longo atraso. No que respeita a toda a matéria preliminar, senhor presidente, eu estou superando-a plenamente. A alegação de falta de requisito no instrumento de mandato não se sustenta. Estou citando precedentes da Corte. E com relação ao perdão tácito, no caso, houve apenas uma afirmativa do querelante em respeito à dor do querelado e de seus
familiares, de modo que foi uma referência de caráter humanitário. Eu estou transcrevendo para não reconhecer aqui a preliminar, a procedência da preliminar. Quanto ao mérito, eu transcrevo excertos de gravações das folhas tais e quais, que dão a exata dimensão das ofensas proferidas contra a honra do querelante. E aqui há um discurso em que, por exemplo, diz, tem dois responsáveis, chamam-se fulano e ciclano, o segundo falso jornalista, José Orcílio, que atacou a honra de minha família. São responsáveis e suspeitos, vou repetir, pela tragédia que se abateu sobre um filho. Está falando aqui um pai que só ajudou Marília, que só deu sua vida por Marília, chama-se Terrace, e o falso jornalista José Orcílio, que provocaram essa tragédia. Eles atacaram o menino covardemente de 23 anos e por aí vai. Há uma imputação efetivamente de prática do crime de homicídio. A inicial pormenoriza os fatos imputados ao querelado, possibilitando-lhe o exercício da ampla defesa. É fora de dúvida que o querelado praticou crime de calúnia, sim, ao imputar ao querelante falsamente fato definido como crime, o artigo 138 do Código Penal. Colhe-se dos excertos acima transcritos, extraídos de diversas reportagens, que o querelado atribuiu ao querelante a participação no homicídio de seu filho. A acusação do crime por crime de difamação não procede. O querelado afirmou vagamente que o querelante seria falso jornalista. O crime de difamação pressupõe para sua concretização ofensa à honra objetiva, à reputação concreta. Não houve, no caso, a imputação de fatos certos e definidos. Por outro lado, o pedido alternativo, no sentido de que os fatos acima sejam tipificados como injúria, está prejudicado ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Os fatos ocorreram no mês de março de 2006, ao crime de injúria sendo imputada pena máxima de 6 meses, o que importa e que tem ocorrido a prescrição. Eu estou, portanto, recebendo a queixa-crime pelo crime de calúnia. Só pelo crime de calúnia. O tribunal está de acordo? Essas manifestações do querelado se fizeram mediante... Televisão. Televisão e imprensa. Perfeito. Entrevistas à televisão e aos jornais, à mídia. Perfeito. Eu acompanho, relator. Anuncio o resultado. Receberam a queixa apenas pelo crime de calúnia. Votação unânime. Não posso errar. Bonitinho, sabe? Russas. Embargos de declaração na extradição 1146 da República Francesa